Seja bem-vindo ao mês da juventude, o agosto, e aqui na IBBP a gente comemora assim. Está num formato diferente, num local diferente, mas é para você, jovem e adolescente da nossa igreja. E todos os cultos, no mês de agosto, serão às 18 horas, então fique ligado. Bom, a gente está com esse tema, um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. E no tema macro da juventude, nós temos que estou crucificado com Cristo. Gálatas 2, no final do verso 19, diz isso. E logo em seguida, no verso 20, fala: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o que nós esperamos para esse mês de agosto é que Deus fale no seu coração, que você viva um dia de cada vez em Cristo Jesus. O nosso versículo base também para este mês é Jeremias, capítulo 29, o verso 11, que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Tenha esperança, são tempos difíceis, esse agosto de 2020. Estamos vivendo um 2020 difícil, mas tenha esperança em Cristo Jesus. Viva um dia de cada vez nele. E por isso nós vamos cantar: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Cante conosco, louve conosco, adore conosco, ore conosco. Sirva ao Senhor sempre. Você, jovem adolescente do Barro Preto, eu sei que você serve ao reino de Deus. Sirva sempre. Seja esse que vive sempre em Cristo. Que Deus o abençoe grandemente. Para morrer.
pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Como o amor de Deus é maravilhoso para todos nós. É muito bom estar aqui esse dia maravilhoso que Deus fez, de céu azul e esse tempo aberto para a gente poder louvar o nome do Senhor e adorá-lo da forma que a gente consegue melhor, assim. E que você aí em casa esteja sentindo também o mesmo que nós estamos sentindo. Vamos nos alegrar, porque este é o mês da juventude dentro da igreja. E Deus colocou no nosso coração o tema Um Dia de Cada Vez. E o versículo base desse mês está lá em Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E por isso a gente vai cantar sobre essa esperança que Deus quer nos dar, nessa música que é o tema desse mês, e vocês vão ver aí ela por vários cultos, e tomara que Deus se agrade do nosso louvor, assim como nós estamos alegres nesse dia. Oh, 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 la, 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 la. Eu vivo um dia de cada vez. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Não me preocupo com o dia de amanhã, pois basta cada dia o seu mal. Pois em ti eu posso descansar.
descansar. Eu só preciso confiar. A tua mão me sustenta. Em ti eu posso descansar. Eu só preciso confiar. A tua mão me sustenta. A tua voz me orienta no caminho que devo andar. Muito bem, essa é a nossa música tema. Estamos muito felizes daquilo que Deus está colocando no nosso coração nesse tempo. E mais ainda porque amanhã, esse primeiro domingo de agosto, a gente comemora o Dia do Adolescente Batista. E a gente convidou duas jovenzinhas, eles até há pouquinho tempo atrás estavam ali conosco nos adolescentes, mas hoje têm ido a tantos lugares falar do amor de Deus, que é a Helena Monteiro e a Isabela Dutra. Então vou convidar as duas e a gente vai orar com elas, porque elas vão trazer a palavra de Deus nesse finalzinho de tarde, início de noite, aqui conosco. Tá bom? Vamos orar por elas então. Helena, Isabela Dutra. Obrigado, banda. Muito bom até aqui. E aqui está as duas, as nossas duas preletoras desse finalzinho de tarde, início de noite, que estamos prestando a Deus. Então, vamos orar? Mais uma vez, feche seus olhos, fale com Deus aí, peça ao Senhor para que Ele fale ao seu coração nessa tarde, nesse início de noite, neste culto, que a voz dele seja ouvida hoje no seu coração. Pai, nós queremos agradecer por tudo que nós prestamos até aqui. Sabemos que é o Senhor que coloca isso em nós. Vivemos para o teu reino. Vivemos um dia de cada vez querendo proclamar a Cristo, viver Cristo, que Ele vive em nós, ó Pai. E isso eu tenho visto no coração da Helena, tenho visto no coração da Isabela, mas nós sabemos, ó Deus, que é o Senhor que sonda, que esquadrinha os nossos corações. Por isso, sonde, ó Deus, esquadrinha o coração das duas agora, ó Pai, para que a tua palavra esteja na boca delas neste culto, ó Pai, e fale com intrepidez, com audácia, com coragem, mas também, ó Deus, com a tua vontade, a tua mansidão, o teu domínio próprio que vem sobre nós. Que tudo isso chegue aos nossos corações e seja algo transformador porque vem do Senhor. Muito obrigado pela vida das duas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Ei, gente, tudo bem com vocês? Então, como o pastor Wallace já tinha falado, nesse mês da juventude, a gente foi convidada para estar dando uma pregação, né, de um estilo um pouco diferente, né? Eu e a Helena. E a gente espera muito que Deus fale em nossos corações. E é isso. A gente vai começar no texto de Neemias, se vocês já quiserem ir abrindo aí a Bíblia. Neemias 1. E é isso. Boa tarde, né? Boa noite, não sei muito bem. Mas a gente vai começar com o texto de Neemias. Eu vou contar um pouquinho da história de Neemias. E a gente vai estar falando um pouco sobre tempo, assim, sabe? E na história de Neemias, ela se passa em um contexto pós-cativeiro, onde o povo de Israel tinha sido levado para a Babilônia. E eles tinham sido feitos de escravos lá. E agora eles estavam voltando para Jerusalém. E nessa época, Neemias ele era copeiro do rei.
E aí o texto começa no 1 falando que Neemias recebe uma carta, recebe um comunicado falando que Jerusalém estava destruído, que não tinha mais muro, que não tinha mais portão, tudo tinha sido queimado, tudo tinha sido destruído, não tinha mais nada. E isso entristece muito o coração de Neemias, porque aquela era a terra dele. E no texto fala que ele chora, que ele jejua e ele ora dia e noite. E quando eu penso assim, a primeira coisa que ele fez ao receber essa mensagem foi falar com Deus. Ele não olhou e se desesperou, ele não olhou e pensou no que ele poderia fazer, não. Ele recorreu àquele que poderia fazer. Então, ele começou orando. E quando eu penso assim, sabe? Eu penso que a gente é muito imediatista, assim, porque eu não sei vocês, mas quando eu oro assim, eu oro e no outro dia eu quero que Deus me responda. Mas muitas vezes não é assim que acontece. E Neemias, ele orou, tipo assim, aqui fala que ele recebeu essa carta no mês de Quisleu. Quisleu é eu não sei muito bem como fala, né? Se é Quisleu, mas enfim. Ele é entre dezembro e novembro. Ele seria considerado entre dezembro e novembro. E a resposta que ele tem é no mês de Nissan. Nissan é entre março e abril. Ou seja, ele teve mais ou menos aí 5 meses de espera. O que pra gente, hoje em dia, assim, parece uma eternidade, sabe? Imagina você ver o seu povo passando por uma aflição, com os muros destruídos, eles totalmente desprotegidos, e você ficar 5 meses só orando e esperando em Deus, sabe? Exatamente. E eu acho que a gente tem a tendência em pensar que a nossa vida, não, quando isso acontecer, aí sim vai começar a minha vida. Ou quando, sei lá, daqui a 3 meses, quando eu estiver em tal lugar, aí sim que eu vou estar vivendo a vontade de Deus para mim. Aí sim que eu vou estar vivendo a minha vocação. E a gente esquece que esse tempo que nós temos de preparo, esse tempo de preparo que Neemias teve, de praticamente aí uns 5 meses, 6 meses de preparo, e a gente não entende o quão importante isso é. E que isso, às vezes, também é necessário. Então, às vezes não, sempre é necessário esse tempo de preparo. E, igual a Helena disse, a gente, nessa sociedade tão imediatista, a gente, às vezes, esquece de parar e reconhecer as etapas. Porque o relacionamento com Deus é um caminho, é como se fosse degraus. E a gente tem que subir degrau por degrau, a gente tem que fazer tudo isso, porque se a gente pensa na história de Neemias, e quando Deus o chamou realmente para poder reconstruir Jerusalém, imagina se Deus de cara já tivesse dito para Neemias, Neemias, aqui você vai reconstruir Jerusalém, vai acontecer de tal jeito, tá? Às vezes nada teria acontecido da forma como aconteceu. E estava tudo dentro da vontade de Deus. Deus permitiu que ele sofresse, Deus permitiu que ele orasse, Deus permitiu que ele vivesse todo esse tempo de preparo para que assim ele finalmente estivesse pronto para o momento da reconstrução de Jerusalém. E eu acho que às vezes a gente fica tão focado no agora que a gente esquece que o tempo de Deus é outro. E a gente precisa focar nos degraus, degrau por degrau, tempo de preparação. E exatamente o tema, né? Viver um dia de cada vez, assim. Sem dizer que qualquer processo leva tempo. E Neemias, eu penso assim, no primeiro dia que ele orou a Deus, o coração dele devia estar de um jeito, sabe? Ele devia estar um pouco angustiado, um pouco revoltado, mas assim, ele estava orando. E talvez o relacionamento que ele tinha... Talvez não, com certeza, o relacionamento que ele tinha com Deus no início e no final desses 5 meses era completamente diferente, porque ele tinha uma caminhada diária com Deus. Então, muitas vezes, Deus usa esses momentos para poder nos reaproximar dele, para poder fazer com que a gente cresça na nossa fé, com que a gente se pareça mais com ele. E a gente, a gente tem que entender
que quando a gente passa por provação, sendo no relacionamento com Deus, sendo no relacionamento com um namorado, uma namorada, um amigo, quando tudo isso passa, isso fortalece o nosso relacionamento. E o tempo de provação é algo que às vezes a gente sempre tenta fugir. Mas imagina se eu, por exemplo, vivesse uma vida toda linear, assim, tudo bom na minha vida, e é bênçãos, bênçãos, bênçãos. Ai, Deus, está tudo ótimo, está tudo perfeito. Como você vai realmente crescer a sua fé? Porque a gente cresce a nossa fé quando está tudo dando errado. Porque é aí que a gente entende que a nossa dependência tem que estar completamente em Deus. A gente entende que a gente não pode controlar nada na nossa vida. Igual essa pandemia que a gente está vivendo. Isso fortalece a nossa dependência e isso fortalece o nosso relacionamento. Então, como é importante tempos de provação na nossa vida, tempos em que a gente está enfrentando problemas, porque é aí que a gente aprende a confiar em Deus, a esperar nele, a ter paciência. E Deus desenvolve muitas características na gente, assim. E foi isso que ele desenvolveu em Neemias. E a gente tem que reconhecer todo esse processo de provação, tanto na vida de Neemias, mas também nas nossas próprias vidas. E se você for olhar, o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. Deus tem o próprio tempo dele. Então, às vezes, para Neemias e para o povo de Israel, o muro de Jerusalém precisava ser construído agora, sabe? Porque eles estão precisando de proteção agora, porque eles têm lar agora. Olha e fala, não, tudo bem. Eu estou no controle, confia em mim, vocês são meu povo, eu estou cuidando de vocês, eu não deixei de cuidar. E Deus é tão bom e Deus prepara tudo tão bem que Neemias não precisou chegar e falar com o rei. O rei, ele era copeiro do rei. O rei chegou e falou assim, eu nunca te vi triste na minha presença. Porque, se você for pensar, Neemias foi levado para lá em cativeiro, ou seja, ele era como um escravo. Só que ele sempre se viu com alegria, ou seja, ele sabia para quem ele fazia isso. Não era para o rei, era para Deus. Então ele fazia com excelência. E o rei viu isso nele, ele viu algo de diferente em Neemias, e ele falou, e no versículo 2 fala isso. No capítulo 2 fala isso. Ele fala que ele nunca tinha visto Neemias assim. E que ele não parece estar doente, que ele deve estar profundamente angustiado. O rei chega e pergunta para ele. Pergunta, o que está acontecendo? Por que você está assim? Que eu nunca te vi assim. E Neemias conta, e o rei, ele não só deixa Neemias ir para reconstruir os muros, como ele dá cartas para ele levar para os outros reis, para poder ajudar ele na construção desses muros. Ou seja, Deus provê. Deus, ele é um Deus que ele faz a obra completa quando ele faz. E a gente percebe que não é só Neemias, né? Porque a gente vê esses grandes personagens na Bíblia, e a gente tem a tendência a achar que, assim, não. Na hora, assim, Deus chamou e tudo aconteceu. Nossa, o mar abriu e é sempre assim que a gente costuma pensar. Mas só que, se a gente for olhar alguns exemplos, né, de personagens na Bíblia, a gente percebe que todos eles passaram por um processo, por um momento de provação, para que assim eles chegassem no propósito final assim de Deus para eles. A gente pode perceber isso na história de Jó. E se você for ler assim, o livro de Jó é praticamente o primeiro capítulo e o último que não fala sobre literalmente aquela provação que ele viveu, dele ter perdido tudo. Então, basicamente, o foco do livro de Jó foi o período de provação, e não aquilo que ele recebeu depois. Às vezes, o propósito de Deus para a gente não é aquilo que a gente espera, mas só que é Ele que fortalece a nossa fé, é Ele que faz com que a gente cumpra realmente a vontade dEle para a gente. E a mesma coisa aconteceu com José, né? José que sofreu bastante assim, na presença dos irmãos, foi vendido, foi jogado na cadeia e foi traído. E tudo isso aconteceu para que só depois ele realmente conseguisse perdoar os irmãos dele. E ele foi posto, né, ali em uma posição muito importante. E a gente percebe que todo esse processo, né, de provação ali que Jó e José viveram foi muito necessária. E foi um período muito longo. Não foi de uma hora para outra, estava tudo resolvido, né?
Deus ele usa cada momento para a glória dele. E o momento de provação não é diferente. Então, se você for olhar assim, qualquer história da Bíblia, qualquer pessoa que foi chamada por Deus, ela passa não por um momento de provação, mas por vários. Então, a Isabela já citou Jó, já citou José, sabe? Jó, ele perdeu tudo, cara, que ele tinha. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi tido como escravo, ele foi para a prisão, sabe? E tudo isso serviu para eles se aprofundarem no relacionamento com Deus, e com Paulo a mesma coisa, sabe? Depois da conversão de Paulo, ele passou por vários momentos, várias vezes ele foi preso, ele foi apedrejado, ele foi várias vezes, sabe? Ele foi várias vezes escorraçado pelas pessoas, e ele continuava lá. Ele continuava cumprindo o propósito de Deus, porque aquilo fortificava ele, aquilo fazia com que ele tivesse um relacionamento mais íntimo com o Pai. E chegando aí para uma segunda parte, né, da mensagem, em que, igual eu tinha falado no início, às vezes a gente tende a achar que assim, não, só quando eu tiver, sei lá, 25 anos, já tiver terminado minha faculdade, vou estar lá no meu emprego, e aí sim que eu vou viver a minha vocação. Né? Aí sim que eu vou estar cumprindo com o propósito de Deus para mim. Aí que eu vou estar dentro da vontade de Deus. Né? Mas só que um outro exemplo aqui muito claro, Jesus. Jesus, ele, durante 30 anos da vida dele, ele foi ali se preparando e fazendo muitas coisas, fazendo muitos milagres, mas só que nos últimos 3 anos apenas é que ele realmente viveu o ministério. E aí eu te pergunto, só nos últimos 3 anos Jesus estava vivendo a vontade de Deus para a vida dele? Ou ele vive a vontade de Deus? Ele viveu todos os dias da vida dele. E é isso que Deus quer da gente. Deus quer que nós vivamos a vontade de Deus todos os dias. A vontade de Deus, ela não é apenas um momento. A vontade de Deus, ela é em todo o tempo, sabe? Tipo, você não está vivendo para que em um momento Deus olhe e fale, olha, agora você cumpriu a vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus para sua vida. Não, a vontade de Deus para sua vida se cumpre todos os dias. Porque a vontade dele é que você seja mais parecido com ele. Exatamente. E aí, para fechar, a gente queria ler Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz assim: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, e que são chamados de acordo com o seu propósito, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que se fosse o primeiro entre muitos irmãos. Ou seja, nesse texto está falando que a vontade de Deus, na verdade, está falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito de Deus para a sua vida. Só que mais para frente fala qual que é o propósito de Deus para a sua vida. É ser mais parecido com Jesus. Ou seja, todos os dias onde você está numa caminhada de se aperfeiçoar e ser mais parecido com Jesus, você está cumprindo a vontade dele. Exatamente. Então, assim, para de querer achar que só daqui a sei lá, nesse tempo é que minha vida com Jesus vai começar, é que eu vou viver a vontade de Deus. Você vive a vontade de Deus todos os dias da sua vida. Não importa se é no tempo de preparação, não importa se é exercendo o seu ministério em si, não importa o tempo, todos os dias da sua vida, você pode e deve exercer a vontade de Deus para você, que é refletir a glória dele. Deus criou Adão e Eva para se relacionar com ele. E é isso que ele quer que nós façamos. E nisso, você não precisa esperar amanhã acontecer. Você não precisa esperar você concluir um curso. Você pode fazer isso todos os dias, vivendo um dia de cada vez. E existe tempo para todas as coisas. Entende? Então, respeita o seu tempo de agora. E pensa, eu estou vivendo a vontade de Deus agora, nesse instante? E é isso que a gente queria passar para vocês hoje. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela Tua palavra, Pai, muito obrigada porque a gente pode ler a Tua palavra e a gente pode ter um livre acesso ao Senhor, Pai, porque um dia o Senhor morreu numa cruz
e o véu se rasgou, Pai, e hoje a gente tem livre acesso ao Senhor, Pai. E quem nos liga é Jesus. Então, que a gente possa não negligenciar, sabe, Pai, o que o Senhor fez um dia na cruz por nós, que nós possamos buscar cada dia um relacionamento com o Senhor, que nós possamos cada dia buscar ser mais parecidos com Cristo, Pai, que a gente entenda no fundo do nosso coração, Pai, que o propósito da nossa vida é ser mais parecido com Cristo a cada dia e que a gente viva isso todos os dias, não esperando um momento, Pai, mas entendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é isso que o Senhor tem para nós, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, foi isso. Muito, muito obrigada por vocês terem cultuado aqui com a gente. E, assim, fiquem ligados que aí, nesse mês aí da juventude, a gente vai ter muitas novidades. Vocês já sabem, todo sábado a gente está com um culto aqui. E é isso, assim, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. 5 abraços virtuais. Não se esqueçam de orar sempre, porque oração é a base. Então, por isso, a gente vai orar novamente para poder finalizar esse culto maravilhoso. Pai, muito, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom todo o tempo. Pai, eu te agradeço por cada vida que está assistindo essa transmissão, Senhor. Eu te agradeço porque, mesmo estando separados, nós ainda somos igreja, Senhor, porque nossa ligação, Pai, é muito mais forte do que estarmos juntos ou separados. Mas o que nos liga é o Senhor, Pai, e o Senhor está no coração de cada um, Pai. Pai, que o Senhor continue abençoando toda a juventude da nossa igreja, continue abençoando os adolescentes, e que esse mês seja um mês maravilhoso, seja um mês de transformação de vidas, Pai, seja um mês de decisão de viver um relacionamento intenso com o Senhor, Pai, porque é isso que a gente quer. Abençoe o resto dessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém.